boa tarde para você. Consulta ao doutor está no ar, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. Mais uma vez, te peço licença para entrar na sua casa, para fazer parte aqui da sua tarde. Mas digo, mais uma vez estamos juntos para aprender a respeito de algum assunto que tem extrema importância para a nossa saúde e, claro, para a saúde de quem a gente ama. Já comece te fazendo uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu ali tão cansado, tão sobrecarregado, que fazer tarefas diárias começaram a se tornar um pouco difíceis, desafiadoras? E vou além. Alguma vez você já percebeu que ali você estava sentindo que o seu cérebro estava no limite, que faltou memória, faltou concentração? Eu te digo, gente, a esse estado muitas pessoas costumam utilizar o nome de fadiga mental. E muitas pessoas têm sofrido com essas questões ao longo dos seus dias e principalmente pessoas cada vez mais jovens têm sido acometidas por essa fadiga mental. Pois é. E hoje a gente vai falar sobre a importância de reconhecer esses sinais, de buscar formas de tratamento e principalmente quais são os padrões que precisam ser modificados ali no nosso dia a dia, principalmente com relação à nossa alimentação, porque sim, gente, está diretamente ligada essas questões do nosso cérebro com a nossa alimentação, por mais que a gente às vezes tenha dificuldade de reconhecer, dificuldade de fazer melhores escolhas. Por isso, venha fazer parte aqui do nosso bate-papo e convide quem você considera que essa nossa conversa vai ser de extrema importância. Estamos ao vivo, pessoal, pela Hit TV, site www.hittv.com.br. Você já sabe o caminho, corre lá e compartilha, é claro, o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido a fazer parte deste bate-papo, encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 33375886. Venha fazer parte aqui da nossa conversa. Caso você não queira se expor, caso você não se sinta à vontade para isso, fique tranquilo. Basta sinalizar para a nossa produção que a gente vai sim tomar todo o cuidado, combinado? Temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram, caso você ainda não nos siga? @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor João Capellini coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual desses sinais você tem sentido com mais frequência ultimamente? Queremos a sua verdade e nada além disso. Dificuldade para manter o foco e tomar decisões. Sensação de cansaço mesmo descansando. Irritabilidade mesmo sem motivo aparente. Esquecimentos frequentes. Caso você tenha ali se identificado com todas as alternativas, isso é comum, pode ter acontecido e eu vou pedir, é claro, para que você clique na alternativa que mais te representa. Combinado? Vamos então começar conhecendo um pouco mais a respeito dos nossos convidados dessa tarde, na tela. Então vamos lá, primeiro a Amanda Ciaramicoli. Psicanalista e neuronutricionista. Com 10 anos de experiência, seu propósito é promover qualidade de vida por meio do equilíbrio entre mente e corpo, com foco especial no impacto da saúde mental, no desempenho esportivo. Com ampla experiência clínica, transforma conhecimento em ação prática para gerar resultados reais. E agora a gente vai conhecer sobre o Cláudio Correia, que é psicólogo. Com uma trajetória marcada pelo compromisso em cuidar de pessoas, atua há mais de 30 anos como professor de filosofia, teologia e psicologia, áreas pelas quais transita com sensibilidade e profundidade. Especialista em aconselhamento bíblico pastoral, tem se dedicado especialmente a acolher e orientar indivíduos em momentos de sofrimento emocional, em um cenário cada vez mais marcado pelo aumento de casos de ansiedade e depressão. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso Consulta ao Doutor. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigado, Dani. Mais uma vez, feliz de estar com vocês e tentar contribuir com esse tema tão pertinente. Exatamente. Antes da gente entrar aqui no nosso tema de hoje, que a gente veio para falar a respeito do cérebro no limite, gostaria de lembrar, é claro, a você que está aqui me assistindo, que hoje, pessoal, é terça-feira, é aquele dia especial que a gente deixa ali reservadinho na nossa agenda para entender um pouco mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe, inclusive, o advogado Leonardo Girundi. Vamos então começar o nosso quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi.
Olá, 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 que alegria! Tudo bem, gente? Como é bom estar aqui com você nessa tarde abençoada. Tenho certeza que o seu dia começou muito bem e se não começou, não perca a esperança. Saiba que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Coloque a sua vida diante dele e confie nele que mais ele fará. Nós temos uma dúvidazinha, uma pergunta. Lembrando que esse programa, o que eu acho legal desse quadro é o seguinte, que ele é um quadro feito por você e para você. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta e eu, Leonardo Girundi, respondo a sua dúvida. Então, você manda a sua dúvida jurídica, tudo aquilo dos seus problemas relacionados com o direito e que eu tenho o privilégio de poder entrar na sua casa e responder a sua dúvida. É muito legal. Então, faça aqui como a Adriana. A Adriana nos mandou uma dúvida lá de Salvador da Bahia. E ela mandou pelo WhatsApp, eu imagino aqui pelo WhatsApp. Então, anote aí o nosso WhatsApp. Vou te falar como você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Nosso WhatsApp é 11 3337 5886. 11 3337 5886. E também pelo nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Aproveita que está anotando tudo, anota também o meu Instagram, @Leonardo Girundi. Vamos à pergunta da Adriana. Meu nome é Adriana, sou de Salvador. Abraço à turma de Salvador, Bahia. Turma boa, tem amigos aí, queridos amigos e clientes em Salvador da Bahia. Minha irmã faleceu há quase 7 anos. Era funcionária pública e ficou um resíduo de salário, 13º, férias e etc. Ela deixou um filho de 18 anos para receber esse valor. Ele precisa de um alvará. Faz 6 anos e alguns meses que demos a entrada e até hoje o alvará não saiu. Se um dia esse alvará sair, ele vai receber o valor atualizado? E por que demora tanto para sair um alvará? A justiça no Brasil não é simples, né? São tantas leis, tantas dificuldades. E você pega uma situação como essa, uma situação onde a família necessita e tem direito. A pessoa precisa, tem direito e muitas vezes a justiça fica lá cega, com os olhos vendados, né? E muitas vezes não resolve o problema da sociedade. Isso é um erro. A justiça tardia não é justiça. Aquilo que demora a ser atendido é um problema. Na realidade, é um problema. Alvará, esse tipo de ação, o caminho certo é esse mesmo. Mas esse tipo de ação, ela normalmente é muito mais rápida. Porque é só pedir o alvará, comprovar ali que a pessoa é filho, quer dizer, existe o laço do parentesco, que não tem mais ninguém para receber e que a pessoa recebe. Então, provavelmente existe alguma coisa errada. O que eu aconselho que você faça? Você deve ter um advogado que cuida disso e peça a ele informações do processo. Outra coisa que você pode fazer é ir lá na secretaria. Vai lá na secretaria, acompanha o seu advogado, vai na secretaria, conversa com a secretária, peça um dia para conversar com o juiz, é o que nós chamamos de despachar. Você pode despachar com o juiz e falar assim, ô juiz, tem um caso aqui que nós precisamos só da liberação de um alvará. É um caso que normalmente é rápido. Então, se está demorando 7 anos, eu aconselho que você vá pessoalmente lá, porque tem algo errado e isso deveria já ter sido liberado, tá? Infelizmente, o único caminho que nós temos é a justiça. Nós falamos sempre aqui, aquilo que você não precisa levar na justiça, você não leva na justiça, tá? Mas nesse caso aqui, infelizmente, você precisa da justiça, você tem direito e eu tenho certeza que com um pouco mais de insistência, você vai conseguir atingir o seu direito, tá bom? Um grande abraço e faça como a nossa amiga. Nos mande sua dúvida e pergunta que eu vou te responder. Até a próxima, breve. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Muito obrigada, doutor Leonardo Girundi, mais uma vez trazendo bastante esclarecimento e a gente aqui do outro lado aprendendo e muito. Até semana que vem. E agora então, pessoal, vamos dar início e entender um pouco mais como que funciona o nosso cérebro, de que forma que ele chega no limite, muitas vezes sem a gente nem perceber. Doutor Cláudio, o que é essa fadiga mental e como que a gente diferencia esse estado de um cansaço comum? A fadiga mental, tecnicamente, ela é chamada de estresse crônico. Tá. O estresse, ele faz parte da vida normal das pessoas. Mas o estresse crônico, ele se caracteriza por um estresse continuado e repetido. Nesse momento é que você tem a fadiga mental e os comprometimentos que isso traz para a saúde, tanto para a saúde física como para a saúde emocional. E doutora, essa situação, né, desse estresse crônico, a gente tem ouvido falar cada vez mais. Eu queria entender um pouco sobre por quê, né? Será que a gente tem falado mais sobre isso ou sido mais acometido por isso? E aí, então,
a gente tem falado tanto? A gente tem mais casos de pessoas sofrendo com isso. Isso, então, faz com que a informação chegue, porque são muitas pessoas que precisam, muitas pessoas que estão nesse estado, infelizmente. E também isso vem, eu falo que nós nos tornamos a geração da informação rápida, da impaciência. E isso faz também com que a gente fique por mais tempo nesse estresse, né, cronicamente. Então, a gente fica mais tempo estressado. A gente está ligado a uma quantidade de informações muito alta que chega na nossa mente. Toda hora tem coisas que nos tiram a atenção, é mais estresse, mais pressão. Então, isso também faz com que tenha esse aumento aí de casos, mais pessoas passando por isso. E, em consequência, mais pessoas também informando e aí ajudando também nesse contexto. Então, essa questão de precisarmos estar hiperconectados atualmente tem levado a esse fato. Tem contribuído, sim, né? Assim, eu falo que qual é a última vez que você conseguiu parar e se concentrar só na tarefa que você está fazendo? Isso é muito difícil para todo mundo, porque a maior parte do tempo ou você está falando com alguém olhando no celular, ou você está dirigindo falando no celular, ou você está... Em todo o ambiente tem 2, 3 informações e muitos estímulos ali. Então, o cérebro, ele precisa, eu falo que ele é o órgão mais exigente que nós temos no corpo. E ele reclama através de comportamentos, né? Ele reclama através do cansaço, ele reclama dessa forma. E aí a gente acaba sentindo isso porque a gente está o tempo inteiro conectado. Então, isso também faz com que a gente tenha prejuízo no sono, que é uma das coisas importantes também para ajudar nessa questão. Então, é um excesso e um acúmulo de coisas por um tempo prolongado que faz também com que isso aconteça. Doutora, é aceitável dizer que esse mundo pós-pandemia tenha deixado o nosso cérebro mais vulnerável de alguma forma? Sim. A pandemia, ela foi um fator que fez o copo transbordar. Tá. Mas, na verdade, na vida moderna, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos muitos fatores estressantes na vida social. Eu diria que a vida moderna é muito estressante, especialmente com demandas do mundo tecnológico. A vida moderna, ela tem exigências que nós não tínhamos antigamente, estímulos que nós não tínhamos antigamente, e também a questão de viver em grandes cidades, em grandes centros urbanos, faz com que o nosso organismo esteja sempre sendo bastante solicitado. E como disse a doutora, o cérebro é um órgão muito exigente. Para você ter ideia, Dani, ele consome 40% da energia do corpo. Olha que então, bacana. as demandas emocionais, ambientais e físicas, todas elas, de alguma maneira, alteram o seu funcionamento cerebral, para o bem ou para o mal. Olha só que bacana, gente, essa informação de que o cérebro consome 40% da nossa energia. Por isso que muitas vezes, quando a gente está ali com alguma questão, algum problema que está consumindo a gente se sente de fato sem energia, né? Que aquele problema acaba levando aquilo tudo da gente, mesmo a gente nem tendo se exercitado, se movido, né, fisicamente. Exatamente. Dani, a questão é, o nosso cérebro, ele foi preparado para essas exigências. Todavia, o que tem acontecido é que as demandas e as exigências, elas têm sido cada vez mais intensas e cada vez maiores. Quando você fala de esgotamento emocional ou de estresse, tem o estresse leve, tem o estresse moderado e tem o estresse elevado. A nossa sociedade, ela se caracteriza por um estresse moderado a elevado. O estresse leve acontece, não é? Eu me preparando para participar desse programa, eu vindo da minha cidade e preocupado com o horário. Tudo isso é normal. Cheguei aqui, o estresse diminuiu. Agora, quando você entra numa alta demanda estressante, todas as reações emocionais e químicas, elas vão ter um custo muito maior na sua vida física e vão demandar muito mais tempo para o reequilíbrio. Então, é normal ter o estresse, mas a nossa sociedade se caracteriza por um estresse, ora moderado, ora altíssimo, o que faz com que as pessoas adoeçam tanto física quanto emocionalmente. É possível a gente dizer que é uma somatória de questões emocionais e físicas que tomam conta ali do nosso corpo e a gente vai tentando ali
de alguma forma, caminhar conciliando todo esse quadro. Exatamente. Hoje, o que é consenso em todas as áreas da ciência, o ser humano é um ser biopsicossocial. Tá. As coisas estão interligadas intrinsecamente. Se você mexer no biológico, vai dar alguma consequência psíquica, vai dar alguma consequência social. Se você mexer no social, a mesma coisa inversamente. Então, o ser humano, na complexidade de existir no século XXI, ele tem muitas demandas de estresse. Algumas leves, mas repito, a nossa sociedade se caracteriza por adoecer mais as pessoas por causa do estresse moderado e do estresse elevado. Uhum. E o quanto da nossa alimentação interfere nesse quadro? Muito, muito. Eu digo que existe uma relação extremamente direta. Só que o ponto é que, muitas vezes, a primeira coisa que é comprometida, né, num cenário de estresse é a alimentação. Porque é aquela correria do dia a dia, então eu também não tenho tempo para me alimentar, não faço as melhores escolhas, muitas vezes não tenho condição, e isso acaba afetando, né? Uma coisa que eu falo assim, simples, e eu falo que são as pequenas coisas do dia a dia que fazem a diferença, mas que muitos negligenciam, por exemplo, é a própria hidratação. Que a gente não está falando da alimentação diretamente, mas a hidratação ela acaba influenciando muito, o cérebro precisa de água. E aí, se a gente tem aí pelo menos 2% de desidratação, o cérebro já reclama e isso já acaba se acarretando em um comportamento. Isso já gera um estresse também para o organismo. Então, existem várias formas de estresse e a má alimentação para o organismo é uma delas. E eu tenho dois caminhos, né? Eu tenho a falta do alimento, como você disse agora, você trouxe isso para o nosso bate-papo. Eu tenho a falta do alimento, a falta da água, que pode gerar um desequilíbrio no meu cérebro. E eu tenho também o caminho inverso, não é? Um desequilíbrio no meu cérebro pode levar, me fazer sentir diversas questões aqui no meu corpo. Como, por exemplo, uma ansiedade pode me levar a sentir toda uma mudança no meu estômago, por exemplo. A gente fala, existe uma conexão entre o sistema digestório e cérebro através de nervo vago, que é o principal nervo do nosso sistema nervoso. Então, a comunicação entre os órgãos do trato digestivo e do cérebro é extremamente direta. Tanto que a gente já hoje interpreta que o intestino ele é considerado o segundo cérebro porque ele também produz neurotransmissores. Então, se tem uma função comprometida, a outra também está. Né? E isso acaba afetando também a digestão, a questão de ácido gástrico e estômago. Então, a gente tem esse caminho direto dessa conversa aí entre os órgãos do sistema digestivo e o cérebro. E agora eu queria conversar com quem está nos assistindo, para que a gente consiga identificar diversos sintomas ali ao longo do nosso dia a dia, para a gente reconhecer esses sintomas, é claro, acontecendo no nosso corpo. E aí eu queria trazer aqui para o bate-papo os sintomas que são mais óbvios e até aqueles sintomas que muitas vezes a gente não consegue identificar como sintomas de estresse, de limite mesmo, de fato, de fadiga. Então vamos começar pelo Dr. Cláudio. A fadiga mental, ela tem várias e várias possibilidades de avaliação. Todavia, eu creio que você precisa se concentrar em pelo menos 5, Tá. que são as principais. Claro que nenhuma delas, isoladamente, já é suficiente para dizer que você está em fadiga mental, sob estresse ou sob ansiedade. Mas a combinação delas vai fazer a gente fechar o diagnóstico de que você está precisando de uma atuação, de um socorro específico para superar essa questão estressante. Então, eu diria pelo menos 5. Primeiro, irritabilidade. Irritabilidade frequente é a pessoa de pavio curto ou a pessoa que tem muita dificuldade em se desprender daquilo que a aborrece. Ela tem um aborrecimento no trânsito e daqui a 2 horas ela ainda está pensando na fechada que ela tomou na marginal, né? Segunda coisa, alteração do sono. Infelizmente, essas questões de estresse têm prejudicado muito o ciclo circadiano, que é importantíssimo para a regulação da nossa vida em vigília e da nossa vida em sono. Portanto, observe se o seu sono teve alteração. Agora, a área da doutora, alterações alimentares.
alterações de apetite, tanto para mais como para menos. Veja, a pessoa na nossa cidade, ela tem tantos processados e ultraprocessados como oferta e, por outro lado, ela tem tão pouco tempo para preparar os alimentos mais saudáveis que ela terá alterações alimentares agravadas por processados e ultraprocessados. Quarta coisa, cansaço que traz desânimo. Não é o cansaço que você sente hoje, dorme e amanhã você acorda bem. Tá. É o cansaço acompanhado por desânimo. Que não te dá vontade de fazer absolutamente nada. Com uma característica principal, Dani. Você se desanima até pelas coisas que outrora você gostava muito. Tá. Eu gostava muito de ler. Eu gostava muito de futebol, eu gostava muito da reunião de oração da igreja. E aí o desânimo alcança coisas que você tinha muito prazer. E quinto, se você me permite, é dor lombar, dor nas costas e dor nos ombros. Por quê? Porque o estresse fará um enrijecimento muscular que vai se revelar especialmente na lombar e nos músculos dos ombros. Esses 5 são os mais evidentes para mim. Um isoladamente não garante o diagnóstico, mas a combinação deles significa que você precisa procurar ajuda profissional. Quer complementar, doutora? Sim, eu quero. E eu acho que o ponto principal é que muitas vezes esses sintomas e outros a gente acaba banalizando e falando, é uma coisa do meu dia a dia. Então eu não dou atenção a isso, porque então eu estou mais irritado, mas é normal, é comum, eu vou lidando com isso, eu vou achando formas de lidar com isso. A gente vai se acostumando, Vai se querendo ou não, acostumando. né? Tô com a memória ali muito ruim, aquela memória de curto prazo, que eu falo que é aquela memória, se eu falo assim, Dani, anota esse número aqui rapidinho para mim que eu vou ali beber uma água. E aí, voltei, cadê esse número? Então, prejudica essa memória. E a gente vai achando que isso são situações normais do dia a dia. E aí demora, então, para procurar ajuda, ou para fazer um tratamento, ou para melhorar isso. Então, esse eu acho que, dentre os sintomas, esse é o ponto principal. Muitas vezes a gente vai se acostumando com aquilo que a gente está sentindo, acaba normalizando isso e quando a gente vê, então a coisa já está muito grande, já estou com uma insônia muito, muito severa e isso acaba agravando ainda mais o sintoma de estresse para o organismo e aí a gente está, então, dentro de um ciclo negativo. Eu não sei você, pessoal, mas eu estou me identificando em diversos pontos aqui do nosso bate-papo. E é um fato, porque muitas vezes a gente vai vivendo ali o nosso dia a dia, a nossa correria e acha que determinados sintomas eles fazem parte do dia a dia, que eles são comuns, mas é importante que a gente esteja em alerta. Vamos começar então com a nossa primeira participação da audiência aqui para o nosso bate-papo. Vamos conferir quem que está aqui com a gente, de olho no nosso consulta, é o Ricardo aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Essa consulta foi marcada com todo carinho para você. Meu rendimento no trabalho caiu. Não consigo mais me concentrar como antes. Não sei o que eu posso fazer e acho injusto com as pessoas que estão ao meu lado, pois me estresso com facilidade. O que a gente pode trazer desse relato aqui do Ricardo? Sem dúvida, nesta declaração dele, nós já percebemos 3 coisas. Tá. Energia para trabalhar diminuiu, concentração, foco diminuiu e irritação com as pessoas, estresse. Das 5 coisas que eu falei, ele já manifesta 3. Ele precisa procurar ajuda profissional. Ele está em desequilíbrio, ele está sobre uma condição neurológica muito exigente e, infelizmente, isto cronicamente, acumulado com o tempo, meses ou anos, já faz com que ele precise de uma intervenção profissional. Estas 3 coisas isoladas podem acontecer com qualquer pessoa. Tá. Essas 3 coisas conjuntas por algum tempo, elas já indicam a necessidade de ajuda profissional. O que eu achei bacana desse relato aqui do Ricardo pra gente é que ele identifica, ele consegue ver e inclusive que ele pode estar, de repente, comprometendo a atividade do todo, né, do grupo a que ele faz parte. Isso daqui é bacana, não é, doutor, esse reconhecimento? Muito. O que me chamou a atenção ali na fala dele foi ele falar, eu acho injusto com as demais pessoas. Exato. Então, o primeiro passo e importantíssimo é o reconhecimento disso.
né? Mas, Ricardo, né? Isso. Ricardo, dá uma dica para você e é importante você buscar, de fato, uma ajuda, porque a melhor forma da gente amar o outro é se amando, né? Então, a gente consegue cuidar melhor do outro quando a gente se cuida. E, às vezes, pequenos ajustes, como eu falei, então, você... verificar a quantidade de água que você está bebendo, a quantidade de horas de sono que você está tendo, quais os tipos de alimento, como é a forma que você está comendo. Eu falo que a gente tem uma ferramenta de graça no nosso organismo, que é a nossa respiração. Então, olha, pausas para fazer uma respiração diafragmática antes de dormir, para que você consiga ir ajustando até ter essa ajuda profissional aí que seja 100% eficaz. Então, são coisas pequenas que talvez tenha uma ajuda aí até você melhorar ou procurar uma ajuda, mas a gente não pode deixar de cuidar do simples, porque ali também temos grandes resultados. E, doutor Cláudio, eu queria que você trouxesse para o Ricardo assim, um caminho assim, de qual profissional que ele deve buscar, quais pessoas que podem ampará-lo, né, nessa busca por uma melhora dessa condição. Principalmente, a gente tem visto que está se manifestando no profissional. A porta inicial que eu indicaria para ele seria procurar ou uma psicoterapia ou um psiquiatra. Esses dois profissionais vão ajudá-lo na orientação, cuidando inicialmente dessa demanda, que já é uma demanda alta, que já é um problema significativo, mas também orientando para outras questões, como nutrição, atividade física e talvez até algum complemento, não necessariamente medicamentoso, mas como porta de entrada, psiquiatra e psicólogo. E para você que está aqui gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo, mas é super rápido, já estou te esperando com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Muito obrigada pela companhia. Antes de mais nada, eu gostaria de te lembrar, pessoal, que hoje é dia 12 de agosto. Você sabe o que é comemorado nessa data? Hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, uma data, gente, que também lembra o assassinato de Margarida Maria Alves, que aconteceu há 40 anos. Hoje, ela completaria, gente, 90 anos de idade. Margarida foi uma líder camponesa sindicalista lá da Paraíba que dedicou a sua vida à luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. Então, na luta dela, gente, que infelizmente foi essa luta que levou ela à morte, ela brigava, gente, pelos direitos das 8 horas de trabalho, pelo direito do descanso, pelo direito do 13º salário e tantas outras questões. Então, em homenagem a essa data, ao Dia Nacional dos Direitos Humanos, a gente preparou uma matéria especial. Em um mundo onde tantas vozes ainda são silenciadas, falar sobre direitos humanos é mais do que um discurso, é um ato de resistência. Eles garantem que todos tenham direito à liberdade, à segurança e ao respeito, independentemente de quem seja ou de onde venham. Mas, na prática, esses direitos nem sempre são respeitados, e é aí que começa o desafio. Defender os direitos humanos é questionar injustiças, combater desigualdades e construir caminhos para que ninguém seja deixado para trás. É sobre enxergar o outro e agir para que a dignidade seja um direito vivido e não apenas escrito no papel. Pois é, gente, uma data que levanta aí o debate sobre uma importância enorme que é a gente cuidar dos direitos dos seres humanos. E para quem acabou de chegar neste exato momento, Consulta ao Doutor abre aqui um diálogo para a gente falar sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, porque muitas vezes a gente coloca lá no nosso cérebro no limite, a gente nem se dá conta, nem de quais são os sinais que muitas vezes eles passam ali desapercebidos no nosso dia a dia e nem do quanto isso pode estar fazendo mal, pessoal, tanto para as nossas relações pessoais, quanto para as nossas relações profissionais. Se você lembrou de alguém a quem esse bate-papo é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br, e você já sabe o caminho. É só clicar e compartilhar o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, a quem esse bate-papo
vai ser de extrema importância. Queremos levar a informação relevante a quem precisa. Também te convido a você participar aqui do nosso bate-papo. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E como muitas vezes as pessoas não querem se expor, principalmente em um tema como esse, você fique à vontade. Basta você sinalizar para a nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado, que a gente vai tomar, é claro, todo o cuidado. Mas não deixe de participar, combinado? Também te convido, é claro, a você participar da nossa enquete que está acontecendo neste exato momento lá no Instagram, que é @consulta ao Doutor Hit TV. Aproveite para nos seguir. Diretor João Capellini, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Queremos a sua verdade. Em qual desses sinais você tem sentido com mais frequência ultimamente? Dificuldade para manter o foco e tomar decisões quando você precisa? Sensação de cansaço mesmo descansando? Irritabilidade mesmo sem um motivo aparente? Ou esquecimentos frequentes? Qual dessas alternativas mais te representa? Eu sei que muita gente que está aqui me assistindo gostaria de uma alternativa, todas as anteriores, mas eu vou pedir, é claro, para que você clique na alternativa que mais te represente. Para quem acabou de chegar neste exato momento, deixa eu te apresentar os nossos doutores que estão aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Cláudio Correia dos Reis, psicólogo, e a Amanda Ciara Micoli. Não tá fácil, mas eu estou passando por esse desafio aqui, gente. Amanda Ciara Micoli, psicanalista e neuronutricionista. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Antes da gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, de eu fazer aqui as minhas perguntas, nada melhor do que a pergunta de você que está aqui me assistindo, não é verdade? Então vamos trazer a pergunta da nossa audiência, vamos participar aqui do nosso Consulta ao Doutor. Pergunta agora do Valmir, de Campo Limpo, aqui em São Paulo. Valmir, seja muito bem-vindo a essa consulta. Boa tarde para você também. Ultimamente acordo de madrugada e não consigo dormir direito, sempre pensando em coisas negativas. Meu coração chega a palpitar. Olha que forte esse relato aqui do Valmir, que com certeza está representando o relato de tantas outras pessoas, não é verdade? Muito séria essa situação do Valmir. Ele também já tem 3 características muito fortes: alteração do sono, pensamento obsessivo em coisas negativas e, infelizmente, sem conseguir voltar a dormir. Isso é muito problemático. Valmir, procure urgentemente ajuda profissional. Por quê? Porque quando o sono está alterado, significa que a dose de cortisol que ele teve durante o dia, o cortisol é o hormônio, Dani, da reação, tá? Todos nós precisamos do cortisol. O problema é o cortisol em excesso e continuado. Tá. Imagine nós, há 5 anos atrás, vivendo na savana, não é? Nós encontramos um leopardo, eu e você. Nós temos nossas lanças. O cortisol é luta ou foge. É o hormônio que te dá essas 2 mensagens. Nós lutamos e conseguimos afastar o leopardo, ok? O cortisol fez o seu papel. Só que você não encontra um leopardo na savana todos os dias. A sua demanda por cortisol antigamente era muito específica de alguns momentos. Hoje, infelizmente, não. Por exemplo, imagine uma pessoa que mora na periferia, não é? Ela sabe que lá no bairro que ela mora é mal policiado, mal iluminado. Semana passada, uma jovem foi violentada quando chegava do trabalho. Imagina, ela, fica ali em alerta. Sem dúvida nenhuma, só que ela, pensando nisso todo dia, todos os dias ela terá uma dose elevada de cortisol. Essa dose elevada de cortisol pode ser uma briga familiar, pode ser o trânsito, pode ser a cobrança de um patrão, e o seu cortisol vai correspondendo. Financeiras. Aí, obviamente, quando altera o sono, já é sinal de que o desgaste foi muito grande e que a ajuda profissional é necessária. Pensamento negativo, obsessivo, a alteração de sono precisa de ajuda profissional. Esses pensamentos negativos que o Valmir trouxe aqui no seu relato para a gente, eles são bastante comuns. E por que eles costumam aparecer justo à noite? Porque à noite você tem poucas demandas e poucos estímulos. Então, se você está na escola, você pode até estar estressado, mas você tem que anotar o que o professor falou.
Quando você está jantando, você tem que prestar atenção na mastigação, no que você corta. Quando você está brincando com um colega, jogando futebol, você tem que prestar atenção na dinâmica do jogo. Então, a nossa atenção dispersa, ainda que com muito cortisol, você consegue levar. O sono, não. O sono, você tem que ficar sozinho e se concentrar em você com pouca demanda de estímulo externo. Obviamente, aquele estresse vai aparecer exatamente na hora de sono, com esse impedimento de entrar no sono ou acordando no meio da noite e a impossibilidade de voltar a dormir. E, doutora, você tinha comentado até na participação anterior, que era a participação do Ricardo, sobre a respiração do diafragma. Será que essa respiração poderia também ajudar o Valmir? E aí eu vou além e peço para que você nos instrua de que forma que a gente consegue fazer. Com certeza pode ajudar, sim. Inclusive, é uma das coisas assim que eu falo que acalma o nosso sistema nervoso nessa questão de luta ou fuga. Né? É imediato. Né? Então, normalmente a gente respira usando a parte torácica, que é quando eu respiro, mexo até os ombros. Né? Às vezes estou estressada, faço... Não é essa respiração que eu quero na hora de dormir. É a respiração que normalmente ela já acontece, mas ela é mais pela parte superior do abdômen. Então, se vocês olharem assim, ó, vou até fazer aqui para ver a diferença, né? Se eu respiro, mexo os ombros, não é isso. Eu tenho que respirar sem mexer a minha parte superior. Então, dessa forma, ó. Aqui ninguém vai mexer. Percebe a diferença? É como se a barriga crescesse. A barriga vai para frente, Tá. a barriga volta. Então, eu aconselho que faça isso diariamente, 5 minutos, deitou na cama, faz, mas os pensamentos vão vir. Deixa eles irem embora. Eles vão vir, a gente não tem como barrar o pensamento. Ele vai aparecer. A gente deixa ele embora, concentra na respiração. Normalmente isso ajuda, né? Por quê? Porque essa questão também, aproveitando e falar por que um pouco que isso acontece, além desses estímulos, é a hora que você tem que se enfrentar ali, a gente também pode ter um descompasso hormonal, porque aumento de cortisol por bastante tempo, ou ele aumenta em pico e depois ainda tem uma fase difícil, que é onde entra a fadiga, que é a falta do cortisol. Também existe a fadiga da adrenal, que é onde a gente secreta o cortisol. E aí a gente tem um descompasso entre neurotransmissor inibitório e excitatório, ou seja, a gente tem falta de melatonina. Então, fazer isso antes de dormir, entrar ali em período de vigília, no caso do Valmir, né? Isso, A gente deixa tudo apagado antes de dormir, para ir já fazendo com que o corpo também tenha esse estímulo de forma mais natural e então tenha uma indução, um auxílio aí para pegar no sono. E você tocou aqui num outro ponto, que foi na melatonina. E muitas pessoas têm usado a melatonina como recurso, tomado à torto e à direita. Eu queria, inclusive, aproveitar para trazer um alerta, porque por mais que este seja um hormônio que venha a ajudar, a gente não pode, por conta, né, adotar o consumo. Perfeito. E assim, não ajuda para todo mundo. A melatonina ela é precursora da serotonina também. Então, se falta serotonina, eu tenho também descompasso na melatonina e vice-versa. Por quê? Porque um hormônio depende do outro. Né? Então, a melatonina, infelizmente, ela não funciona para todo mundo e aí as pessoas entram, então, de que, para mim eu preciso de uma dose maior e vai aumentando a dose por conta e isso, muitas vezes, é um descompasso e ela não auxilia porque tem outras coisas que faltam, outros nutrientes, tem outras coisas que são importantes, né? Mas, para aqueles que tomam, tem gente que quer tomar antes de dormir, normalmente, a melatonina, ela deve ser tomada por volta de 19 horas para quem tem indicação de tomar melatonina, que não são todas as pessoas. Perfeito. Valmir, muito obrigada por ter trazido, é claro, o seu relato, enriquecido demais aqui o nosso bate-papo. Vamos aproveitar, então, e trazer mais relatos, mais participação da nossa audiência na tela. Então, vamos lá. Agora é o Leonardo Correia, de Anápolis, que participa aqui da nossa consulta. Boa tarde para você também. Tive uma crise de estresse muito grave com parentes próximos. Isso me gerou fortes crises de ansiedade. Tenho enfrentado problemas de falta de saciedade alimentar crônica. A falta de saciedade pode ter sido causada por essas crises de ansiedade? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A nossa reação ao estresse é uma reação de energia. No estresse, você gasta muito açúcar, porque o seu corpo se prepara para coisas muito intensas.
Isso pode ser confundido com fome. E, infelizmente, se a pessoa tem uma má alimentação ou se alimenta de processados e ultraprocessados, ela vai piorar o quadro de ansiedade. Por quê? Porque essa comida industrializada, ela dá um prazer muito grande imediato na degustação e ela sacia muito rapidamente. Mas é tudo ilusório, porque não é comida de verdade. O que faz bem para a saúde física e para a saúde mental é comida de verdade. Evite processados e evite ultraprocessados. A ansiedade pode sim ter tido uma questão familiar, mas ela vai se retroalimentar por questões também emocionais que acabam desembocando no consumo de coisas açucaradas, gordurosas e processadas, que são ótimas para o paladar, mas péssimas para a saúde. Essa questão do comer, né, do comer emocional é um fato, não é? É um fato e, infelizmente, ele só agrava a situação, né? Pensa que, como a gente nós... acha que a gente está compensando, né? Ah, eu mereço, então, já que eu estou passando por isso. Eu mereço. E muito pelo E contrário. nessa a gente vai merecendo todo dia, porque todo dia tem estresse, né? Mas o que acontece é... Existe essa ligação que nós falamos entre intestino e cérebro. Alimentos, né, muito açucarados, alimentos muito gordurosos, muito carboidrato, carboidrato refinado, alimentos ultraprocessados, tudo isso, eles geram uma inflamação intestinal. E essa inflamação também chega ao cérebro, se comunica. Então, quando chega no cérebro, a gente tem um sinal de alerta. Então, o cérebro inflamado, ele também traz comportamentos, falta de nutrientes, porque esses alimentos, eles não têm nutrientes. Então, o cérebro não consegue produzir neurotransmissores que são importantes, como a melatonina, que nós falamos aqui, como a serotonina, que nós falamos aqui. Então, ele não consegue produzir. Por quê? Porque a densidade nutricional do alimento ela é muito baixa. Então, sim, eu não fico com fome, porque eu estou comendo, então, esses alimentos industrializados, mas eu não tenho densidade nutricional. E o cérebro precisa de nutrientes. Então, existe um problema eu comer um pedaço de bolo? De forma alguma. Nenhum alimento isolado ele vai gerar uma crise de pânico ou de ansiedade, mas é o excesso desses alimentos por um período de tempo e a gente tem que pensar exatamente o contrário. No lugar do doce, a comida ser o que me acalma, não, nesse momento o meu cérebro ele está passando por caos. Vamos falar assim, a gente está no meio do caos. Então a gente tem que ajudar o sistema e não prejudicar o sistema. Então talvez pensar dessa forma também ajude um pouco nesse contexto. No lugar de pensar, eu vou comer o doce porque eu mereço, eu me acalmo. Não, hoje eu mereço de fato uma comida saudável porque eu não estou bem. Então é pensar da maneira contrária, pode ajudar nesse sentido. E, Leonardo, agora eu vou trazer aqui um relato bastante pessoal, mas todas as vezes que eu me sinto mais agitada, mais ansiosa ou angustiada, enfim, qualquer questão assim, quando eu saio para correr, praticar qualquer atividade física, mesmo que seja num dia nublado, num dia frio, aquilo me traz uma calmaria aqui dentro de mim e eu acho que esse poderia ser um caminho, né? Ao invés da gente pensar em comer para trazer esse benefício, né, que a gente acha que é bom, que vai fazer bem e tudo mais, praticar uma atividade física. Sem dúvida nenhuma. Como eu mencionei, Dani, o ser humano é biopsicossocial, tá? Quando a gente tem um estresse emocional, a nossa demanda por energia é grande. E o seu cérebro sabe que o açúcar é a reposição imediata. E, infelizmente, o que você tem na prateleira do supermercado, o que você tem na gôndola da padaria, o que você tem... mais baratas. Sem dúvida, e imediatas. Por quê? Porque se você leva 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar no trabalho, você não vai chegar em casa e cozinhar uma brócolis, fazer um feijão, um arroz fresquinho. Não. Você passa no supermercado, passa na padaria e compra esses alimentos de baixa capacidade nutritiva, de baixa capacidade nutricional e que, infelizmente, vão agravar o problema emocional. Por quê? Porque a comida, do ponto de vista psíquico, ela funciona como uma compensação. Eu mereço nada mais, nada menos do que eu preciso ser compensado. E a oferta de alimento imediato, entre aspas, gostoso que você tem na nossa sociedade, são alimentos que retroalimentam a própria ansiedade
e não te ajudam em nada, absolutamente nada. nem nas emoções e nem na nutrição. Exatamente, viu? Muito obrigada, viu, Leonardo, pela sua participação. Vamos conferir, pessoal, juntos o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Vamos lá, pedimos a sua verdade. A alternativa mais votada com 57%, sensação de cansaço mesmo descansado. 21%, esquecimentos frequentes. Aí, na sequência, irritabilidade mesmo sem motivo e dificuldade aí para manter o foco e tomar decisões. Gostaria da visão de vocês com relação ao resultado, é claro, da nossa enquete. De que forma que a gente pode orientar os nossos telespectadores a lidarem melhor com essas questões aí? Eu falo que olhando primeiro para o que é mais simples, né? Então, cuidando minimamente do sono, do horário de dormir, tendo um ritual de sono, cuidando da hidratação, que são coisas que todos podem fazer em casa, né? Ou em qualquer lugar que estiverem. A respiração, cuidando daquilo que come, né? Esses são os pontos principais. Normalmente o cansaço, como eu falei, ele está associado à parte da fadiga da adrenal, que já é o cortisol baixo. Então, o corpo já não responde mais isso. E depois, o segundo passo, começar a cuidar, então, dos nutrientes, de fato, de repente uma reposição, olhar a questão de hormônios. Então, o ômega 3 é muito importante para a membrana neuronal, o que vai acontecer ali de neurotransmissão. Vitaminas do complexo B também tem muita influência em parte emocional. A questão de inflamação intestinal, a questão de hábitos mesmo intestinais, isso também é importante você ficar atento, cuidar disso. Vitamina D é importantíssima nesse processo, vitamina C, então é importante, e os alimentos são os nossos fornecedores disso. Tanto buscar os alimentos quanto suplementar aquilo que tiver em falta. E para isso eu preciso, é claro, de um fazer profissional. Um acompanhamento profissional para chegar nesses exames e entender de fato aquilo que está faltando. Perfeito, exatamente isso. E aí, doutor? Do ponto de vista preventivo e do ponto de vista da colaboração com o tratamento, estas coisas são importantíssimas. Mas eu gostaria de focar para o seu público exatamente o seguinte: quando saiu do trilho, quando já perdeu o controle, distúrbio do sono, distúrbio alimentar, distúrbio digestivo, irritabilidade, perda de interesses, acendeu o sinal amarelo. Por favor, procure um profissional da área de saúde mental e peça ajuda. Falo também com as pessoas que convivem com as pessoas que estão sofrendo com isso, porque o estado de negação, isso é normal, daqui a pouco passa, é só uma fase, é muito normal por quem está acometido por esses problemas. Então, um cônjuge, um amigo, o patrão, pode perceber, o rendimento dele não é o mesmo. Um amigo, ele anda muito irritado por pouca coisa. A esposa, ele perdeu completamente o desejo, a libido. Então, quem está ao lado, observe também estas características e sintomas para ajudar a pessoa que já caiu, infelizmente, nesse buraco emocional do estresse e da fadiga mental. Essa questão da vulnerabilidade, eu acho que é uma questão bastante delicada. Por mais que a gente fale sobre a importância de buscar ajuda, às vezes as pessoas têm vergonha disso, não é verdade? Sim. Então é importante a gente falar com essas pessoas, porque não é nenhuma vergonha, não. Vergonha é se manter nesse estado e você perder o tempo de cuidar da sua vida, né? De trazer qualidade de vida, de aproveitar melhor a sua vida. Dani, para você ter ideia, há 30 anos, homem não chorava. Então, até o choro, que é a coisa mais normal e mais linda que pode acontecer de uma reação humana, isso era reprimido. Você imagine você admitir que você tem um problema mental, porque hoje tem esse estigma, não é? Problema emocional, é porque a pessoa é fraca ou não tem fé. Problema mental, porque eu sou louco. Não, procure ajuda. Exatamente. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês aqui. Para você do outro lado da telinha que gostou e quer conhecer mais a respeito do trabalho desses doutores, vou aproveitar para deixar os contatos. Cláudio Corrêa dos Reis, psicólogo, deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 98782 3573 e a doutora Amanda, psicanalista e neuronutricionista, deixa à sua disposição o Instagram, ok? Amanda Ciara Micoli. Ai, gente, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Um excelente restinho de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.